você nunca mais vai deixar de usar o Camera Raw nos seus projetos do Photoshop. Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Guilherme Delvaux, e pra você que já me conhece, eu também sou o Guilherme Delvaux. Eu sou diretor criativo e esse canal aqui é um espaço que eu criei para dar dicas e tutoriais das coisas que eu uso no meu dia a dia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Então, gente, sem enrolação, estamos aqui na tela do nosso Photoshop e a gente vai usar aqui os filtros de Camera Raw pra gente poder fazer a nossa edição. O filtro de Camera Raw, ele é basicamente ali um recurso, né, que os fotógrafos usam para editar a foto em RAW. A foto em RAW é uma foto que ela vem limpa, sem cor, sem edição nenhuma, bem crua ali, bem acinzentada, para os fotógrafos conseguirem trabalhar ali com mais propriedade na fotografia. Então a gente acaba usando esse recurso no Photoshop para dar um tratamento melhor para as nossas imagens, para nossas artes, para tudo que a gente for fazer. Então, para você acessar, você vai vir aqui em filtro, filtro do Camera Raw. Aqui, ó, a gente vai ter um mundo de opções. A gente consegue mexer na luz, na cor, efeitos, curva, misturador de cores, correção de cores, detalhe, ótica, desfoque de lente, calibração. Então aqui a gente consegue mexer em muita coisa na nossa imagem e mexer em detalhes ali de luz, detalhes de coloração. Então essa ferramenta aqui é perfeita para você fazer uma pós-edição ali ou uma pré-edição. A gente consegue fazer qualquer coisa com ela. Eu uso geralmente no meu dia a dia para fazer uma pós ali, então eu faço toda a minha edição. Depois eu venho com o filtro de Camera Raw e dou aquela finalização na nossa imagem. Então aqui eu vou mostrar para vocês as partes que eu mais uso, tá? Eu não uso tudo aqui sempre, mas eu vou mostrar para vocês o que eu mais uso. Eu tenho certeza que vocês vão também usar no dia a dia de vocês. Uma outra coisa legal que a gente pode pontuar é que, de acordo com as configurações que a gente usa aqui no Camera Raw, a gente consegue dar um tipo de identidade para nossa foto. Então a gente pode dar um tom diferente para ela de acordo com o que a gente for mexer aqui no nosso Camera Raw. Então eu vou começar aqui mostrando para vocês o painelzinho aqui de luz, tá? Aqui eu vou mexer na exposição, onde eu deixo ela mais clara e mais escura. No caso aqui eu vou clarear ela um pouco, eu tô achando ela meio escura. Vou puxar um pouco para cá, ó. Que isso aqui é como se a gente estivesse mexendo na exposição da nossa câmera mesmo, da lente da câmera. Então a gente vai mexer ali em como a luz entraria na nossa câmera. Então quanto menos a exposição que está baixa, então vai entrar menos luz. Aqui a exposição está alta, vai entrar mais luz, então a gente deixa a nossa imagem mais clara. Um negócio legal é que a gente consegue ver como está o antes e o depois. Então eu venho aqui embaixo, ó. Clico aqui, eu vejo como a nossa imagem estava antes e volto aqui e vejo como ela está depois. Eu posso fazer também aqui, clicando nessa função aqui, para ver um paralelo em tempo real. Eu não gosto muito de deixar assim, eu gosto mais de deixar a imagem inteira ali. Aí eu posso clicando aqui, ó, que vai mudando a visualização, ó. Você pode deixar da forma que você quiser melhor. Eu particularmente gosto mais assim, depois eu venho aqui e dou uma olhadinha de como é que tava, que pra mim já funciona. Vou mexer um pouco nesse contraste, eu vou fazer dois tipos de tons diferentes aqui, vocês vão ver. Vou puxar um pouco mais o contraste, aqui eu quero deixar uma fotografia bem profissional, deixar a imagem contrastada, bem com a textura bem alta, assim, bem nítida, como se fosse uma imagem publicitária. Os realces aqui, ó, vocês podem ver que a gente mexe um pouco na claridade ali, ó, do que é das luzes, do que tá claro. Então eu vou tirar um pouco, para não ficar muito claro na nossa imagem, tirar um pouco dessa branquitude que tava aqui. As nossas sombras, a gente consegue mexer aonde tá escuro, aonde tem sombra, então quanto mais eu trouxer pra direita, mais claro vai ficar nossas sombras. Quanto mais para a esquerda, mais escuro vai ficar. Então aqui eu vou dar uma clareadinha, porque eu quero que essas regiões aqui do tomate fiquem mais expostas. Dependendo da foto, se a gente estourar muito esses slides aqui, né, a nossa foto vai perder a qualidade, porque ele vai ali clarear uma área que não tá clara. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas aqui a nossa imagem tá com a qualidade boa, então eu vou dar uma clareadinha nela aqui. Aqui a gente já consegue ver, ó, que a nossa imagem já melhorou muito, fazendo ali 4 ajustes rápidos. A gente conseguiu deixar nossa imagem com uma qualidade, uma visibilidade muito melhor e mais profissional. Aqui nos brancos, né, a gente mexe nos brancos, então quanto mais para a esquerda, mais ele tira o branco, para a direita mais o branco vai estourar. Nesse caso eu já acho que tá bom, então não vou mexer. Os pretos a mesma coisa, né, quanto mais para a esquerda, mais o preto vai escurecer, quanto mais para a direita, o preto vai clarear. Também gostei de como tá, então não vou mexer mais aqui. Na nossa coloração, a gente consegue mexer aqui na temperatura da nossa foto. A gente consegue dar um tom diferente para ela com colorir. E na vibração e saturação, que a gente consegue ali deixá-la mais... as cores mais vibrantes e menos vibrantes, mais saturadas, menos saturadas. Mas eu já explico a diferença de um pro outro. Aqui na temperatura, eu posso colocar para a direita para deixar a nossa foto mais quente. Ela já tá numa cor quente, né? Tem vermelho aqui, a mão aqui tá meio alaranjada, bem pouquinho, porque a foto aqui tem o nosso tomate aqui chamando atenção, então ela tá bem vermelha. Então aqui, ó, se eu puxar para a esquerda, vocês vão ver que a foto vai ficando um pouco mais azulada, um pouco mais fria. Então, ó, se eu quiser passar essa sensação de inverno, por exemplo, pô, tomate no inverno, puxa um pouco para direita, para esquerda aqui, ó, que vai ficando mais frio. Claro que se eu estourar,
a imagem vai ficar muito azulada, não é o que eu quero, então eu deixo mais um pouco pra cá. Se eu quiser dar um tom mais quente, já tá quente, eu posso deixar um pouco mais amarelada a nossa imagem, eu vou puxando pra direita, vai ficando bem amarelada, mas como ela já tem um tom quente, não tem por que aumentar essa temperatura aqui, e eu quero deixar ela com tom quente mesmo, então eu vou deixar aqui no 0. A coloração, eu vou colorir ela um pouco mais aqui, ó, pro esverdeado, vai puxando pro verde, vai puxando pro verde, e aqui vai puxando mais pros tons ali do magenta, né, e do rosa. Então aqui é mais pra dar uma cor ali, caso você queira dar uma cor diferente, você consegue tratar por aqui. E você pode também juntar um pouco dos dois. Eu quero trazer um pouco aqui, ó, do frio e trazer um pouco do magenta. Então vai ficando ali um rosinha meio roxo, um lilás, que dá uma estética legal, depende muito do que você quer trazer. Nesse caso, eu quero deixar uma foto profissional como se ela fosse uma revista. Aqui no vibração e saturação, qual que é a diferença? O vibração, a gente vai mexer na vibração da cor. A gente não vai mexer no tom da cor ali, né? A gente não vai tirar a cor. A gente vai mexer na vibração dela, o quanto ela tá vibrando. Se ela tá vibrando pouco, se ela tá com a vibração alta ou se ela tá com a vibração baixa. Vocês vão entender quando eu mostrar. Quando eu estouro aqui, ó, quanto mais pra direita, mais vibrante as cores vão ficar. Então o amarelo aqui ficou bem amarelo, o nosso vermelho ficou estourado, ficou bem vermelho, o verde tá muito verde. Aqui o bracelete dela que quase não tinha cor, era um dourado bem fraquinho ali, ficou um dourado mesmo, a mão aqui já pegou um pouco do amarelado, beleza. Aqui quando a gente puxa a vibração pro outro lado, a gente vê o seguinte, que os tons aqui das cores ficaram com a vibração bem baixinha ali, né? Ficaram um tom meio acinzentado, mas não ficou em preto e branco. Por quê? A gente não está tirando a cor, não está tirando a saturação daquela cor. A gente está deixando aquela cor com a cor que ela é mesmo, só que menos vibrante. Então, quando você quer fazer ali, você acha que sua foto está muito estourada a cor dela, em vez de você mexer na saturação, você pode mexer na vibração. Você vem aqui, ó, tira um pouco, ó. Já ficou uma cor mais natural, uma cor menos vibrante, talvez seja seu intuito, você mexe por aqui. Eu não vou mexer porque eu gosto como tá assim. O saturação já tira a cor, ó. Se eu trouxer pra cá, ele vai dar mais cor pra minha cor. Então o vermelho tá muito vermelho, o verde já tá muito verde, aqui a mão tá super alaranjada, então assim, já começa a ficar uma coisa mais artificial. Se eu puxar pra cá, eu quero deixar em preto e branco, ele já tirou todas as cores, o que é vermelho ficou cinza, né, então ele vai de acordo com a sombra e luz aqui. Também não quero mexer. Geralmente saturação eu não mexo, eu mexo mais na vibração, que eu acho que fica mais natural. Aqui você pode mexer, ó, você pode deixar personalizado, você pode deixar automático, que ele vai meio que dar uma sugestão do que ele acha que pode funcionar, mas eu não gosto de mexer nisso aqui, eu deixo personalizado mesmo. Aqui é o original, eu deixo personalizado mesmo, que é o que a gente mesmo tá mexendo. Agora nos efeitos, abrindo aqui, vai ter essas três funções aqui que eu sempre mexo aqui, que é o textura, claridade e o desembaçar. O textura é literalmente isso, ele vai dar mais texturização para nossa imagem. Então ele vai pegar tudo que tá aqui e vai trazer mais textura, trazer mais nitidez, vai dar um ganho aqui na textura. Então quando eu trago para direita aqui, ó, vou dar um zoom para vocês verem, esse tomate aqui ele vai ficar com a textura super nítida, a diferença. Ele tá com um blurzinho aqui, quando você traz para cá as texturas da imagem, ó, a água aqui, ó, ela já começa a aparecer mais, ó, as texturas vão ficando cada vez mais evidentes. Se você colocar muito, fica até artificial. No contrário aqui, ó, vai ficando mais embaçado, tá vendo? Vai ficando um blur aqui, ó, vai ficando quase um glow. Se você quiser trazer um aspecto vintage, daquela imagem mais vintage antiga, que tem aquele glow meio dream, assim, pô, traz um pouco pra cá, ó, como é que fica legal? Dá um glow, dá uma estética bonita. Então depende do que você quer trazer. Como o caso aqui eu quero trazer mais pra fotografia publicitária, eu vou trazer um pouco mais a textura pra direita. Mas antes, a claridade, vou mostrar pra vocês o que ela é. Ela faz basicamente a mesma coisa, só que ela traz claridade para nossa imagem. Então ela também, além de mexer na textura, ela mexe na luz ao mesmo tempo. Então quanto mais mexer para cá, a imagem vai ficando mais clara, ó, e com a textura mais evidenciada. Esse aqui dá para ver mais porque ele mexe na claridade, então ele mexe na luz, a luz vai ficando mais forte e a sombra vai ficando mais forte também. Então como você pode ver, ó, aqui na sombra aqui do tomate aqui, ó, se vocês acompanharem aqui, ela fica mais escura também, e o que é branco fica mais claro, então a claridade ressalta todos os tons de sombra e luz. Se eu puxar aqui para a esquerda, a mesma coisa, ela faz o contrário ali, só que ela deixa mais desfocado. Nesse caso aqui, vou deixar no 0, e o desembaçar ele desembaça ali a imagem. Eu não costumo usar muito esse aqui, ó. Aqui se eu torcer pra cá deixa super embaçado, e aqui ele vai ficando mais, vai trazendo mais nitidez, só que ele escurece a imagem aqui. Esse aqui eu não sei muito como funciona, porque eu acabo não usando muito. Então, nesse caso aqui eu vou puxar um pouco a minha textura, só para evidenciar um pouco mais aqui os nossos tomates. E aqui se você for ver a diferença, como é que já tá, a nossa imagem estava assim, e agora ela já tá com um tratamento 1000 vezes melhor do que estava antes. Esse vinheta aqui é legal para você deixar a sua imagem mais cinematográfica, então você puxa para cá, ó, ele vai dando essa bordinha preta
esse efeito de filme, né? De pôster de filme e tal. E pra esquerda, pra direita, você deixa ele mais claro. Geralmente eu uso mais o pra esquerda aqui, ó. E você tem muito controle de tudo que você tá fazendo aqui. Então você pode puxar a vinheta o tanto que você quiser. Você pode mexer, ó, aonde que tá ali meio que a máscara, né? Da claridade ali, de onde vai ficar claro, onde vai ficar escuro. O arredondamento ali, o arredondamento aqui das sombras. Então, quanto mais pra cá, mais quadrada ela vai ficar, ó. Se eu trouxer pra cá, vai ficando mais quadrada. E se eu trouxer mais pra cá, vai ficando mais arredondada, bem até fazer realmente um círculo. E você consegue mexer no que você quiser. E aqui, deixar ele mais aqui pra vocês verem, é a difusão. Então, quanto mais pra cá, mais seco vai ficar essa minha vinheta. Quanto mais pra direita, mais difusa vai ficar. E aqui os realces, ele vai mexer aqui no realce aqui da sombra, mas eu acho que depende muito do efeito que você tá usando aqui, ó. Ele não muda tanto, então não dá nem pra ver aqui na imagem. Eu vou deixar tudo no zero aqui, eu não quero, então vou zerar nessa vinheta aqui. Mas ela é muito legal que você consegue personalizar ela como você quiser. E aqui por último, nos efeitos, a gente tem um granulado. Aqui a gente consegue fazer uma granulação de câmera antiga e de câmera digital, personalizando da forma que a gente quiser. Não vem aquele ruído pronto já do efeito Photoshop. A gente consegue mexer como a gente quiser. Então aqui a gente consegue colocar o tanto de granulado que a gente quer, né? Aqui é a densidade dele, então quanto mais para a direita, mais granulado vai ter. Quanto mais para a esquerda, menos vai ter. Vou deixar aqui mais ou menos no meio para vocês verem a diferença aqui de quando a gente mexe no tamanho e na aspereza. Então aqui, ó, quando a gente for ver, o tamanho tá bem pequeno. Então aqui ele vai mexer no tamanho do nosso grão. Então quanto mais aumentar, quanto mais para a direita eu colocar, ó, o grão vai aumentando, o grão vai ficando cada vez mais grosso, tá vendo? Ó, aqui ele tá bem pequenininho, ó, um grão bem pequeno. Quanto mais vai aumentando, o tamanho do grão mesmo vai crescendo, vai ficando aquele grão mais de câmera analógica, né? Aquelas câmeras antigas, quando a gente tira uma foto, aquele granulado que tem, é um granulado grande, assim, é esse granulado maiorzinho. Então aqui a gente mexe no tamanho do nosso grão, a gente consegue ter um controle muito grande aqui. E a aspereza é se ele vai ficar um grão mais nítido ou um grão mais desfocado. Eu particularmente gosto de deixar o grão mais desfocado, porque ele fica mais natural. Então eu vou aumentar aqui pra vocês verem, ó. Ele vai ficando aquele grão, mesmo de câmera antiga, bem desfocado, ó. Então quanto mais você torcer pra cá, mais desfocado ele fica. E aí você pode mesclar aqui, ó. Deixar um pouco, meio pro meio. Ó, olha como é que parece aquele grão de câmera antiga mesmo. E você pode aumentar aqui o tamanho, diminuir um pouco o tamanho. Vai sentindo como vocês querem esse granulado, mas aqui a gente tem muito controle do nosso granulado. Mas como eu não quero trazer isso agora, eu quero que fique uma estética publicitária, não vou mexer nessa parte aqui. O curvas eu não costumo mexer muito, mas aqui, se a gente for mexer, a gente mexe nas curvas da nossa imagem. Então aqui a gente deixa ela mais clara, aqui vai ficando mais estourado, aqui você tem que mexer para você entender. Trazendo para cá você mexe nas sombras, subindo aqui você mexe na luz, vai dando aquele fade, ó, que fica meio que Instagram 2012, aquele efeito de fade, né, de Tumblr. Mas não costumo mexer muito aqui, que você pode mexer nas cores mesmo, ó, vou mexer mais no vermelho, trazendo mais vermelho aqui. Se a gente puxar para cá ele contrapõe a cor, né, então para cá é vermelho, para cá é a cor contrária que é o verde. Então dá pra você ir brincando aqui, mas não vou mexer nas curvas porque eu não costumo mexer muito, não gosto. Misturador de canais. Aqui a gente vai mexer em cores específicas, na matiz da nossa foto. Então, tirando um pouco do vermelho, vai ficando mais rosado. Puxar mais vermelho aqui, vai ficando amarelado. Então a gente consegue mexer exatamente na cor que a gente quer aqui. Aqui tem muito vermelho, tem um pouco aqui de alaranjado, bem de leve, tem amarelo aqui. Então se eu mexer aqui, por exemplo, nos azuis, ó, não mexe tanto, porque a nossa foto não tem azul, não tem violeta, não tem magenta. Então nesse caso aqui eu mexeria nos vermelhos. Então vamos supor, quero trazer um pouco mais de rosado aqui pro meu vermelho. Então vou puxar um pouco para a esquerda, tá vendo? Ó, ele vai ficando mais um vermelho mais natural ali, uma coisa mais realista, um vermelho mais como se fosse a vida real mesmo. Posso trazer para cá o laranjado, ó, que ele vai pegar um pouco do laranja aqui do meu tomate, porque querendo ou não, o tomate é vermelho, mas tem as variações, ele tem uns tons. Então posso mexer aqui. Eu acho que o amarelo até se mexer mexe um pouco também, tá vendo? Ele pega as luzes que estão amarelas aqui, ó, ele consigo mexer também nessas luzes. Então, pô, quero tirar um pouco do amarelo, sabe? Quero dar um outro tom pra minha foto. Cara, você consegue mexer em tudo aqui também no misturador de cores. Embaixo disso, a gente tem a correção de cores. Então, a gente consegue mexer aqui nos tons médios, que é ali o cinza, entre aspas, né? Os tons médios, é entre o branco e o preto, entre a sombra e a luz. Aqui nas sombras a gente mexe nas sombras e aqui nos realces a gente mexe nos realces. Então aqui, ó, eu consigo escurecer, consigo clarear. Aqui também os realces, né, o que é branco ali, ó, vai clarear bastante. Aqui vai escurecer o que é branco, deixar meio acinzentado. E os tons médios meio que mexe ali na imagem como um todo. E se eu quiser eu posso vir aqui, ó, e mexer
dar uma coloração ali pro que eu quero. Então eu vou dar uma coloração mais azulada para minhas sombras. Então as sombras aqui, ó, elas vão ficando mais azuladas, mais verdeadas, mudando totalmente aqui o tom da nossa foto. Parece até um filtro de Instagram mesmo, né? Aqui, ó, a gente mexe nas nossas luzes, os realces, ó, então as cores claras ali, ó, vão pegando as cores que a gente mexer aqui. Então aqui também a gente consegue mexer de uma forma bem legal. Aqui você mexe na mesclagem, enquanto a mesclar o efeito com a sua foto. Aqui você consegue fazer o equilíbrio. Então assim, tem bastante coisa pra gente mexer. Aqui no detalhe também é bem legal, a gente consegue aumentar a nitidez, mas eu geralmente não uso aqui, eu geralmente uso ali mesmo os efeitos ali em cima. Mas aqui a gente consegue também, ó, mexer bastante no que a gente quer. Então a gente tem bastante controle dos efeitos aqui, mas não vou mexer, vou deixar aqui no 0. Aqui, redução de ruído. Vamos supor que a nossa imagem está com muito ruído e a gente não quer. Então a gente consegue tirar um pouco do ruído por aqui, ó. Claro que ele vai ficando menos natural, nossa foto vai ficando mais embaçada, né? Porque ele vai tentando tirar o ruído ali com inteligência artificial. Então nossa foto fica meio fake. Se você botar muito aqui para tirar o ruído, vai ficar uma coisa meio plástica, né? Então a gente vê aqui, ó, se eu botar no máximo, parece que os tomates são até de mentira, fica uma coisa meio plástica. Então, toma cuidado para você mexer nisso aqui, porque tira bastante da textura da nossa foto. Aqui também, só que é aquele ruído colorido, né? Então, se a foto tiver aquele ruidinho colorido, aquele artefato, a gente consegue tirar por aqui também. Esse aqui do ótico eu não costumo mexer muito, então vou pular ele. O desfoque de lente é um desfoque muito legal aqui, de forma automática que ele faz como se fosse desfoque da câmera mesmo aqui. Nessa imagem não dá para ver muito, mas aqui, se eu for aumentando, vocês vão ver que o fundo aqui, ó, tá meio que desfocado, né? Como se a lente da câmera tivesse focado aqui e o nosso fundo estivesse desfocando. Aqui eu consigo botar aquele efeito, aquele lens flare aqui de lente de câmera. Eu acho que nessa imagem não vai aparecer, porque não tem muito algo muito na frente, algo atrás, para ele poder fazer essa distinção. Aqui a gente consegue mexer até no qual efeito de lens flare vai ter aqui, mas eu acho que como não tem a profundidade, então a gente não consegue muito visualizar isso. E por aqui a gente consegue ver, ó, onde está o nosso foco, onde está o desfoque, ó. Então o nosso foco está aqui no amarelo, ó, e o desfoque está aqui na parte roxa. A gente consegue visualizar por aqui. Caso a gente queira mexer melhor depois, a gente consegue ter uma visualização ali muito melhor. E aqui a gente tem um refinamento disso, então a gente consegue refinar o nosso foco e refinar o nosso desfoque. Então a gente mexendo por aqui, a gente consegue mexer separadamente no que a gente quer ali. Eu não costumo usar muito essa função, mas é uma função legal de saber que ela existe. E o calibração, a gente vai calibrar as cores aqui também. Então a gente consegue fazer basicamente as mesmas coisas com funções diferentes, né? Então aqui a gente consegue mexer também a nossa matiz aqui, ó. Então o que tá avermelhado, trazer para amarelo e vice-versa, trazer para rosa. Aqui a saturação, mesma coisa, ó. A gente tira a saturação aqui, aqui deixa bem saturado, mas aqui a gente tá mexendo só no vermelho, tá vendo? Ó? Aqui a gente tá mexendo no verde e no azul. Então a gente mexe só no RGB aqui nessa região, o que também pode ser algo muito interessante para você. Mas a nossa foto do jeito que tá aqui, eu já gostei. E uma última função que eu acho bem legal aqui, que eu uso muito, é essa funçãozinha aqui, ó. Que a gente clica aqui e a gente consegue ver filtros já prontos para nossa imagem. Então, sei lá, às vezes você não tá com saco para ficar testando ali, vendo um por um ali. Você tem 1 milhão de filtros aqui, ó. Você pode vir aqui, você consegue separar por assuntos. Então, por exemplo, eu tenho um alimento aqui. Então, eu consigo ver por assuntos aqui, ó, e mexer em alimentos. Então, ó, olha como já dá um tratamento incrível aqui para nossa foto aqui. E tem milhares aqui, tem centenas de filtros aqui, que a gente pode vir aqui brincando aqui, ó, e testando um por um, ó, e vendo qual que se encaixa melhor na minha foto. Não preciso nem mexer ali manualmente. Eu quero fazer aqui um estilo, pô, vintage. Ele já me dá 1 milhão de pré-definições aqui. E às vezes você terminou ali o seu projeto, você vem aqui e você já consegue encontrar um filtro que combine e que orne totalmente com a sua foto. Bom, e por fim a gente conseguiu sair disso aqui, uma imagem escura, sem cor, sem personalidade nenhuma, para uma imagem colorida, viva, com exposição ali, dando pra ver direitinho, clara, com uma cara muito mais profissional, com poucos ajustes ali no Camera Raw. Agora eu vou duplicar aqui pra gente poder fazer um outro tipo de tratamento com a mesma imagem usando o Camera Raw. E vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer dar uma identidade totalmente diferente pra essa imagem aqui. Então eu vou resetar aqui, ó. Você consegue restaurar pro jeito que ela era normalmente, do jeito que é a imagem original. E aqui eu vou fazer uns ajustes pra vocês verem como a gente consegue dar um outro tom pra nossa imagem mexendo de forma diferente aqui. Aqui com poucos ajustes a gente consegue ver que a nossa imagem ficou com um tom totalmente diferente da outra. A gente usou a mesma ferramenta, fazendo alguns ajustes diferentes ali, e a gente conseguiu dar um outro tom para nossa imagem. Então o primeiro tratamento ficou assim, uma foto meio que de revista ali, de banco de imagem, e a outra foto ficou assim, uma foto meio de Instagram ali, uma coisa meio inverno. É um tratamento totalmente diferente, usando a mesma ferramenta. Então é isso, gente, o videozinho vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esses dois vídeos aqui também são bem legais, tenho certeza que vocês vão gostar. A gente se vê no próximo vídeo, um beijo, falou!